Olá amigos, aqui é o pastor Paulo Oliveira e eu quero estudar com vocês hoje um tema que eu sei que é de grande importância para nós, na nossa vida cristã, e quero com isso responder a algo que muitas vezes acredito que é mal compreendido por muitos cristãos. Quando eu fiz uma semana de oração um tempo atrás numa igreja, eu fiz para responder uma dúvida de muita gente, porque muitas pessoas, eu não sei se também essa é a sua dúvida, olham para o Antigo Testamento e veem o Deus do Antigo Testamento como aquele Deus mau, vingativo, aquele Deus destruidor, um Deus que fica olhando para o ser humano pronto para castigá-lo quando ele erra. Quando chegamos ao Novo Testamento, parece que a imagem de Deus ele se modifica, porque agora vemos um Deus bondoso, amoroso, longânimo, um Deus que perdoa, um Deus que vai em busca do ser humano, como o bom pastor que vai em busca das ovelhas perdidas, como o pai que vai em busca do filho pródigo, enfim. A imagem do Novo Testamento para muitas pessoas é de um Deus diferente do Deus do Antigo. Só que isso não é verdade. Então eu fiz uma semana de oração em uma igreja, duas igrejas até, explicando um pouquinho, estudando pessoas e situações do Antigo Testamento que nos mostram que o Deus do Novo é exatamente o mesmo Deus do Antigo. Deus não muda. E eu quero estudar esse tema com vocês hoje. Na verdade, é o primeiro de uma série de estudos que eu quero fazer. E quero fazê-lo estudando a vida de um homem chamado Ló. E é muito interessante a maneira como a Bíblia descreve este homem. E com base nisso, nós vamos conseguir dar início ao entendimento a respeito do Deus do Antigo Testamento, que é o nosso Deus. E eu quero ler aqui para vocês, e se você tem Bíblia, convido você a ler também, segunda carta de Pedro, no capítulo 2, versos 7 e 8. Pedro diz assim: E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. Veja, Pedro, quando fala a respeito de Ló aqui em sua carta, diz que Ló era um homem justo. Veja que interessante. Ló era um homem justo. Pedro, ao descrever Ló, o descreve como uma característica positiva. Mas, o que vem a ser alguém justo? Quando você olha para a sua vida, você se considera justo? Você conhece alguma pessoa que você diz, essa pessoa é justa? Conhece alguém justo? E o que mais me chama a atenção é porque Pedro diz que Ló era justo, mas qual é a visão da Bíblia com relação a isso? Veja, quando alguém é mencionado como justo, algumas perguntas vêm à minha mente, como por exemplo, o que é ser justo? Como é que alguém se torna justo ou pode ser considerado justo? E aí então nós temos alguns textos que parecem ir na contramão disso. Porque Romanos capítulo 3, verso 10, ele nos diz o seguinte, veja que Paulo nos diz em Romanos 3, verso 10. Romanos capítulo 3, Paulo diz assim: como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Pedro diz que Ló era justo, mas Paulo diz que não tem ninguém justo, nenhum sequer. E ainda Salomão, no livro de Eclesiastes, capítulo 7, Eclesiastes capítulo 7, verso 20, veja o que Salomão diz: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e não peque. Então, veja que interessante. Pedro diz que Ló era justo, mas Paulo diz que ninguém é justo, não há justo na terra nenhum. E Salomão diz que não há ninguém justo, não há ninguém que não peque. E para complicar um pouco mais a situação, o profeta Isaías, no capítulo 64, verso 6, você deve conhecer esse texto, ele diz que as nossas justiças são como o trapo da imundícia. Então, se Pedro chama Ló de justo, mas a Bíblia nos diz tanto no Antigo Testamento, lá em Eclesiastes e Isaías, quanto no Novo Testamento, lá em Romanos,
que não existe pessoa justa? Como resolver esta aparente contradição? E então eu convido você a permanecer comigo até o final do vídeo, tá? Para que você possa compreender o que a Bíblia está falando quando se refere a alguém como justo. O que a Bíblia quer ensinar quando diz que uma pessoa é justa. E então agora eu quero ler 2 textos para que a gente comece a construir esse quadro e comece a entender melhor esta questão. O primeiro está no livro de Isaías, capítulo 26, verso 2. E o profeta Isaías diz assim: Abri vós as portas para que entre a nação justa, que guarda a fidelidade. Então veja, Deus tem um grupo, umas pessoas que ele considera como justos. O salmista, no Salmo 37, verso 29, ele acrescenta algo mais a esta ideia. Salmo 37, versículo 29, ele diz assim: Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Então veja, a Bíblia nos diz que Deus considera um grupo de pessoas justas e que justiça é um pré-requisito para entrar no céu. Bom, então, como assim? A Bíblia diz que ninguém é justo, mas justiça é um pré-requisito para entrar no céu. E agora, como resolvemos isso? Mais uma vez eu digo, fica comigo até o final. Vamos resolver esta aparente contradição. O que faz de uma pessoa justa? Eu li o primeiro texto, foi o texto de 2 Pedro, onde Pedro declara que Ló, era um homem justo. Então, para entender isso, vamos olhar um pouquinho a vida de Ló. Quem sabe, estudando a vida de Ló, conseguimos compreender bem esta questão de justiça ou não justiça. E o primeiro texto que eu quero ler com vocês, ele está no livro do Gênesis. Gênesis, capítulo 19. Antes de ler esse texto, veja só uma coisa. Abraão e Ló, a Bíblia coloca eles num certo contraste. Porque enquanto a Bíblia diz que Abraão era amigo de Deus, a Bíblia diz que Ló era amigo do mundo, lá em Tiago capítulo 4, verso 4. Enquanto Abraão construía altares, como se mostra em Gênesis capítulo 13, verso 5, Ló apenas possuía uma tenda e a construía ou a armava por onde é que ele passasse. E essa indicação de que Ló apenas armava uma tenda parece nos indicar que Ló ele não invocava o Senhor, ou pelo menos não tinha esse costume como Abraão tinha. Agora, veja o que nos diz Gênesis capítulo 19, verso 14. Diz assim: Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Deus disse que destruiria Sodoma, Gomorra, por causa da impiedade daquelas cidades. Agora, quando Ló vai à casa de suas filhas para anunciar o juízo de Deus, as filhas e os genros olham para Ló e acham que ele está brincando. Acham que ele está gracejando, fazendo piadas. Veja que coisa mais estranha. Como é que um pai anuncia algo tão terrível para um filho e ele acha que o filho está fazendo piada, que o pai está fazendo piada? Tem gente que gosta de fazer piada de mau gosto, né? Que brinca com coisa séria, coisa que não deveria ser brincado em nenhum momento. E é verdade também que como pais sempre ficamos preocupados com o bem-estar dos nossos filhos. Ao que parece aqui, em algum momento da história da vida daquela família, Ló foi perdendo a influência sobre suas filhas. Parece que Ló foi perdendo para a vida, para o mundo, a grande oportunidade, a importância de influenciar os seus filhos para o caminho de Deus. E agora, quando Ló chega
com uma mensagem do céu, uma mensagem de Deus para elas, elas simplesmente acham que ele está brincando, que ele está fazendo piada. Infelizmente, Ló é apresentado como alguém que não foi capaz de influenciar suas filhas e seus genros para o bem, para a salvação. E é bem possível que isso tenha acontecido porque Ló não falava mais de Deus para eles. Como Ló não falava mais de Deus, quando Ló traz uma mensagem de Deus, é bem possível que elas nem sequer lembrassem mais a respeito do seu Deus. Então nós temos um primeiro problema aqui. Pedro diz que Ló era justo. Mas que justiça tem um homem que não fala de Deus para sua família? Como pode ser considerado justo um homem que simplesmente deixa de influenciar seus filhos para os caminhos de Deus? Para se pensar. Livro do Gênesis ainda, capítulo 13, verso 10 e 11. Agora o texto diz assim: Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra com o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló levantou, escolheu melhor para si toda a campina do Jordão, e partiu para o oriente, separando-se um do outro. Veja, quando Abraão e Ló se separaram, Abraão deu a oportunidade de Ló escolher para onde ele queria ir. E a Bíblia nos diz que Ló levantou os olhos, olhou toda a extensão da terra, e ele foi atraído por um lugar bonito, uma campina. E esse foi o lugar, então, que Abraão, ou melhor, que Ló, partiu para viver com sua família. O grande problema é que a escritora cristã Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, ela nos dá uma ideia de que quando Ló escolheu a região para onde ele iria, ele sabia da maldade que havia naquelas cidades. Quando Ló escolheu levar sua família para Sodoma, ele sabia que Sodoma era uma cidade ímpia, era uma cidade má. Mas diz a escritora Ellen White que ele viu muito mais as riquezas e as oportunidades naquela cidade. Então Ló, o justo Ló, ele olha para a cidade e ele olha muito mais para as possibilidades que ele tem de crescimento, de ganho financeiro naquela cidade, independente ou não se estaria levando a sua família para a morte, independente se estaria levando a sua família ou não para um lugar de corrupção, de maldade, de impiedade. A Bíblia já descreve a cidade de Sodoma e seus moradores aqui em Gênesis capítulo 13, verso 13, como homens maus e grandes pecadores contra o Senhor. Então Ló sabia muito bem quem eram os moradores daquela cidade, como a cidade era, mas ainda assim ele não se preocupou em colocar sua família sob esta condição, sob esta influência. A impiedade daquela cidade foi envolvendo Ló e a sua família de tal maneira que os sentidos deles começaram a ser embotados, anuviados, e eles já não se lembravam mais do seu Deus. Não se lembravam mais que um dia eles teriam que dar conta a Deus no juízo. Parece que eles esqueceram que as escolhas deles influenciariam a vida deles na terra, mas também a vida deles futura, no lar eterno. O justo Ló, ele não se preocupou em influenciar suas filhas e seus genros. E aqui está a causa, porque ele já não tinha se preocupado em levá-los para aquela cidade ímpia, aquela cidade má. Gênesis capítulo 19 nos traz algo mais a respeito deste homem. Gênesis 19, verso 15 e 16. Diz assim, ó: Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: Levanta-te, toma a tua mulher e as tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-no
os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram para fora da cidade. Veja, mais uma vez Ló agora é confrontado e mais uma vez ele tem uma pequena falha, ou melhor, até uma grande falha. Porque os anjos falaram, você tem que sair logo da cidade. Deus vai destruir a cidade, pegue logo a sua família e saia daqui. Mas o que Ló fez? Veja, a casa está pegando fogo. E ao invés de chamar os bombeiros e quem sabe tentando apagar de alguma maneira e saindo de casa, não. Ficaram olhando o fogo vir. E quem sabe quando o fogo já estava quase alcançando, tiveram que ainda ser pegos pela mão para sair. Senão, quem sabe não teriam saído. A escritora Ellen White, novamente, afirma que esta hesitação de Ló em fugir da cidade, em fugir para as montanhas, influenciou a sua esposa de forma negativa. O justo Ló, que não tinha conseguido influenciar as suas filhas, agora também influencia, mas de forma negativa a sua esposa. Porque ela foi se apegando tanto àquela cidade, que na hora de sair, viu o talvez apego também do marido em não querer sair logo, que ela foi e se apegou ainda mais. E a consequência você sabe. A Bíblia nos diz que quando eles estavam saindo da cidade, os anjos falaram para que eles não olhassem para trás, e ela olhou e infelizmente veio a se perder. Tornou-se uma estátua de sal. O justo Ló, um homem que perdeu as filhas e os genros porque não conseguiu influenciá-los. O justo Ló, que escolheu uma cidade ímpia para levar a sua família para morar. O justo Ló, que influenciou sua esposa de forma negativa, ao ponto de ela se perder também. Agora, Gênesis capítulo 19, verso 30 a 36, a Bíblia diz que essas 2 filhas que saíram com ele de Sodoma, elas olharam para o pai, olharam para a cidade, olharam para si e conversaram e chegaram a uma conclusão. Olha, nós vamos ficar sem descendentes, nossa família vai se extinguir. Então, para que isso não aconteça, vamos dar uma bebida para o nosso pai e depois então cada uma se deita com ele, vamos engravidar dele, para que assim nossa família continue. E mais uma vez, outro pecado assola a vida de Ló e a sua família. Agora as 2 filhas fazem isso, embebedam seu pai, se deitam com ele, engravidam dele. Então podemos dizer que Ló também, de certa maneira, acabou perdendo essas 2 filhas. Porque as 2 filhas não ligaram para o pecado, para o grande erro, e se deitaram com seu pai também. Mas Ló era um homem justo. Ló era um modelo de homem. Eu fico imaginando se fossem nossos dias. Imagina Ló chega à sua igreja e então, como acontece em algumas igrejas, o pregador, o pastor, o ancião, alguém lá da frente do púlpito, olha para Ló e chama a igreja e diz assim: irmãos, agora está vindo para a nossa igreja esse rapaz, esse homem. O nome dele é Ló. Ele se mudou aqui para a cidade e agora ele vai ser membro da nossa igreja. E apenas para falar um pouquinho dele, Ló, ele chegou até a nossa cidade depois de sair de Sodoma, uma cidade que ele escolheu levar sua família, e como consequência da sua escolha, ele perdeu toda a sua família. Todas as suas filhas, a sua esposa, os seus genros, todos se perderam. Mas ele é um homem justo. O que você pensaria? O que viria à sua mente se você escutasse isso do pregador, do pastor, do ancião, da pessoa que estivesse apresentando Ló na sua igreja? Você ouviria e essa declaração diria assim: amém, realmente Ló é justo, amém, louvado seja o teu nome, Senhor. E eu acredito que não. Não quero te julgar, mas eu acredito que na sua mente passaria uma ideia de que, nossa, esse homem deveria ele ter morrido, não a família. Esse homem não vale nada. Justo? Se não é justo,
mas nunca. Você começa a entender o que está acontecendo aqui? Começa a imaginar a situação toda? Se Ló tinha tantas coisas negativas, como Pedro chega agora e diz que Ló era um homem justo? Será que Pedro errou? Será que no momento em que Pedro falou isto, ele não foi inspirado pelo Espírito Santo? O que aconteceu? O texto de 2 Pedro que eu li no início dessa nossa meditação, ele mostrou a impiedade da cidade, mas disse que aquela impiedade incomodava Ló. Aquela impiedade mexia com Ló. E para você recordar, eu vou ler de novo aqui o livro de 2 Pedro. E assim vamos conseguir entender bem para concluirmos aqui a nossa meditação e você não ter nenhuma dúvida. 2 Pedro capítulo 2, versos 7 e 8 diz assim: E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa, cada dia por causa das obras iníquas daqueles. Então Pedro diz que quando Ló olhava a situação daquela cidade, ele era atormentado. Ele ficava incomodado. E veja, Ló teve erros. Sim, Ló teve erros. Muitos, eu li aqui. Você pode ver como era a vida deste homem. Mas o coração de Ló, quando olhava para a impiedade daquela cidade, para a idolatria, para a avareza, para a maldade, a prostituição e todos os pecados que existiam naquela cidade, o que Pedro nos diz é que o coração dele se destroçava. Pedro sentia uma dor muito grande. Mesmo tendo os erros dele, Pedro lutava contra isso. Melhor, Ló lutava contra isso. Ló lutava contra tudo aquilo que agora era parte da sua vida por uma escolha errada. Ser justo não é algo que eu posso fazer. Ninguém pode chegar na vida e dizer assim, pronto, agora eu fiz tudo certo, ou eu faço tudo certo, então eu não tenho mais pecado, tá? E eu vou gravar um outro vídeo para vocês sobre o perfeccionismo, que é a ideia de que alguém consegue chegar a um estágio tal, aqui na Terra, onde ela não comete mais pecado. Isso é uma heresia. E eu vou gravar um vídeo depois, em algum momento, explicando e entendendo bem essa questão. Mas, veja, justiça não é algo que eu faço alguma coisa para receber. Justiça é uma declaração legal que Deus concede a mim, não por aquilo que eu faço, mas por aquilo que Cristo fez. Deus agora olha para mim, olha para você, assim como olhou para Ló, como olhou para Pedro e para todos ao longo deste mundo, da história deste mundo. Ele olha o nosso coração quando a gente comete algum pecado. Ele olha o nosso coração quando nós contemplamos algum pecado. E ele então diz assim: eu estou vendo que você está sofrendo por isso. Eu estou vendo que esse pecado que você cometeu, ele está tirando o seu sono. Ele está te perturbando ao ponto de você não conseguir mais viver tranquilamente. E eu quero te dizer uma coisa. Eu vou te perdoar, porque Jesus morreu por você. E ao Deus olhar para isso e nos perdoar, Ele agora olha para Jesus, os méritos alcançados de Cristo na cruz e na ressurreição dele, e Ele então olha para mim e para você e diz assim: eu não te culpo mais, e eu te declaro justo. Foi isso que Jesus fez para aquela mulher pecadora, lá no Evangelho de João. Todos a acusavam, e Jesus olhou para ela e disse assim: onde são os teus acusadores? Ninguém te condenou? Tampouco eu te condeno. Vai e não peques mais. Esse é o grande desejo e também a grande mensagem para Deus, para nós. Ele olha para mim, para você e diz assim: olha, você pecou,
Mas agora onde estão os teus acusadores? Deus me dá o perdão uma vez que eu peço esse perdão. E através dos méritos de Jesus, Ele então não só me dá o perdão, mas Ele me declara justo. Ele me dá a sua justiça, Ele nos cobre com a sua justiça. E assim é que Ló foi considerado justo. Ou melhor, ele foi declarado justo. Não pelo que ele fez. Porque se Ló dependesse daquilo que ele fez, bom, você já viu como foi a vida de Ló. Ele jamais poderia ser considerado ou declarado justo. Mas uma vez que Ló entendeu a maldade que havia no seu coração, mas entendeu o amor grandioso de um Deus que é nosso Pai, que é o Deus dele na época, no Antigo Testamento, um Deus de amor, de misericórdia, de perdão, Deus da aliança. E Ló apegou-se a esse Deus, pediu perdão, e Deus olhou para ele e disse assim: eu te perdoo e te declaro justo. Você hoje precisa também de perdão? O mal que aflige a sua vida tem por acaso te atormentado? Tem você perdido o sono por alguma coisa que você fez e que tem te incomodado profundamente e você não sabe mais o que fazer? A Bíblia nos dá a receita. Vá a Cristo. Diga a Ele que você está sofrendo. Deus sabe disso. Ele vê teu coração, mas diga a Ele. Diz: Senhor, eu não aguento mais, eu não consigo dormir, eu não consigo comer, eu não consigo sair na rua. Eu tenho vergonha até mesmo de orar, não consigo orar, mas me ajuda. E a Bíblia nos dá a certeza de que Deus vai nos ouvir. Deus se inclina para nós e nos ouve, nos perdoa, nos cura e nos concede a sua graça, nos dando assim também a sua justiça. Confie neste Deus. Faça como Ló. Uma vez que você ver o pecado ou que você pecar, busque a Deus, que o seu coração arda diante do pecado. E assim Deus vai olhar para mim e para você e vai nos perdoar. E vai nos conceder a sua graça e a sua justiça. Que Deus te abençoe, meu querido. Que Deus te fortaleça nesta caminhada. Confie na justiça de Cristo, pois em breve estaremos com nosso Senhor no céu. E lá ninguém mais vai ter o coração ardendo pela maldade, mas se o coração arder, vai ser pela alegria de estar no lar eterno com o nosso Salvador. Que Deus te abençoe.